Bom, pessoal, sobe na nave, dando continuidade. Agora, dando continuidade não, né? Esse vídeo é pra ser anterior a esses dois aqui, que eu gravei em uma ordem errada, mas tudo bem. Aí eu vou gravar aqui as propriedades do limite de duas variáveis, mostrar todas as suas propriedades. A partir disso, a gente já vai para derivadas parciais finalmente, que é o que eu tô querendo faz tempo. E a gente vai exatamente gravar essa parte de derivadas parciais. E vai ser bem legal. E bem trabalhoso. Enfim, bora lá. Propriedade do limite de duas variáveis. A primeira propriedade que a gente decorre aqui é uma propriedade idêntica a funções de uma variável só. E essa aqui também está presente na função de uma variável só. O limite da função f de xy, quando eu tenho coordenadas xy tendendo a x0, y0, é igual eu fazer o limite de módulo de f de xy, tendendo a esse ponto, xy tendendo a x0, y0. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, isso aqui é um pouco que imediato, de certa forma, né? Isso aqui vai ser de forma imediata, essa propriedade de limite aqui que eu escrevi. A gente já viu essa propriedade, né? Essa propriedade aí é uma propriedade bem tranquila, de certa forma, se posso dizer. Aliás, isso aqui é quando f de xy é zero, tá, gente? Só esqueci de ressaltar esse ponto. Se eu tenho um limite de f de xy e o limite é zero, o limite do módulo dessa função também é zero. Também seria a mesma coisa, tá? Isso aqui é imediato, né, gente? Eu nem preciso mostrar pra vocês. E por que isso aqui é imediato? Gente, dando a definição de limite, se f de xy, o limite dessa função é zero, vai sobrar módulo de f de xy. Então é a mesma coisa, é imediato. Bora para a propriedade número 2. A propriedade número 2 também é uma propriedade imediata que a gente já sabe como que funciona, né? Se eu pego o limite de uma função xy, f de xy, quando xy tende a x0, y0, isso dá um valor de L, então, se você calcula o limite da função f de xy anterior e subtrai do valor de seu limite, quando xy tende a x0, y0, isso dá equivalente ao valor de zero. Isso aqui também é imediato. Por que isso é imediato? Bom, isso aqui é imediato da própria definição. Quando você colocar o módulo lá de f de xy menos L, se eu coloco... Isso aqui é menor que epsilon, certo? Se eu coloco o módulo... A minha função f de xy menos L, como nesse caso que é... Observe que eu consigo pegar isso, colocar em parênteses como fosse no local da função e subtrair de zero. Então esse aqui é o valor do meu limite, né? E aqui seria a minha função, que é como está escrito ali, o limite de f de xy menos L, quando xy tende a x0, y0 é igual a zero. Isso é imediato, né? Essas propriedades que eu já escrevi imediato. Agora vamos ver as propriedades que realmente não é imediato, que precisa de demonstração. Para facilitar a minha vida, o que eu vou fazer? Dado, e eu vou escrever os limites. Limite de f de xy igual a L1, quando eu tenho coordenada xy tendendo a x0, y0, e limite de uma função g de xy tendendo a x0, y0, igual a L2. E aqui eu vou escrever agora as propriedades. Quais são as propriedades? A primeira propriedade que a gente vai ter é a propriedade da soma. Sim, tal como no limite de uma função de única variável real, eu posso somar os limites, né? L1 mais L2. Né? Eu posso somar os limites, ou seja, o limite da soma. Né? Que isso aqui é igual exatamente à soma dos limites. Então, bora demonstrar isso? Ou seja, para eu demonstrar isso é muito simples, pois eu uso desigualdade triangular, tal como anteriormente. Eu defino aqui a condição existencial do limite, certo? Eu defino essa condição existencial primária do limite. Que é exatamente a definição formal de limite aqui. E faço a implicação. F de xy menos L1 menor que epsilon, né?
Bom, gente, esse intervalo aqui todo vai ser igual, né? Eu vou duplicar a sentença. Aqui eu vou escolher um valor de Δ1, né, para fazer isso. E aqui um valor de Δ2. E eu vou ter esses dois limites distintos aqui. Caso f de xy, g de xy, né? Então, o que acontece, gente? A gente pode usar desigualdade triangular na implicação, já que é módulo, né? Então, usando desigualdade triangular, a gente tem o quê? Que módulo de A mais B é menor ou igual ao módulo de A mais módulo de B, certo? Então, eu posso exatamente aplicar isso daqui. Aplicando desigualdade triangular, usando a desigualdade triangular, teremos a seguinte coisa. Você vai escolher um delta mínimo, porque o valor de delta é sempre o menor possível, então a gente escolhe entre Δ1 e Δ2, um valor mínimo aí. E teremos o que? Para todo epsilon maior que zero, existe esse delta mínimo, que é o delta menor que zero, maior que zero, aliás, para todo ponto xy, que é um ponto de acumulação pertencente ao domínio da minha função dada, eu teria a sentença que a norma, quanto menor a distância de xy, as coordenadas xy, de x0, y0, melhor a minha aproximação do meu limite, implicando exatamente no meu limite. Observe que aqui eu posso juntar essas sentenças, né? Já da desigualdade triangular, módulo de A mais B é menor ou igual ao módulo de A mais módulo de B. Então eu posso aplicar exatamente isso. Então eu vou substituir essa soma separada desses módulos pelo exatamente módulo de A mais B. Lembrando que aqui eu vou pegar um epsilon 2, né? Agora que eu vi. Aí vai estar juntando essas sentenças, então você vai ter que tomar um epsilon sobre 2 aqui, tá? Porque ao somar essas sentenças, essas desigualdades, eu vou ter que elas vão ser menor. Por exemplo, se eu tenho módulo de A é menor que B, módulo de A é menor que B, módulo de C é menor que B. Então, observe que módulo de A mais módulo de C tem que ser necessariamente menor que 2B, né? Isso aqui dessas desigualdades anteriores, então é a mesma coisa. Então, para isso, a gente toma B como B sobre 2 para retornar o valor de B, ou seja, para retornar o valor do nosso epsilon. Então, eu vou ter o quê? Módulo, e agora eu junto a soma dos módulos. F de xy menos L1 mais G de xy menos L2. Esses módulos juntos é menor que epsilon. Observe que aqui a gente vai ter F mais G de xy menos L1 mais L2, que dá exatamente o valor do nosso limite soma. Então, aqui está provado que está demonstrado, né? Está demonstrado a primeira propriedade, que é o limite da soma. Ou seja, você tem um limite em função de duas variáveis, basta você somar os limites, adicionar, né? Então, provada essa demonstração, a gente prova ela também para outras desigualdades triangulares, tá? Como assim outras desigualdades triangulares? Aí aqui eu não vou demonstrar, né? Vou colocar mais ou menos L2. Por quê? Se for uma subtração, toda subtração é uma espécie de adição, tá? E vice-versa. Então, eu posso usar outra desigualdade triangular, que é A menos B ser maior ou igual a módulo de A menos módulo de B. E eu posso utilizar essa desigualdade triangular. Então, você utiliza essa desigualdade triangular e resulta na mesma coisa. Porém, em vez de você pegar epsilon sobre 2, você vai pegar o quê? 2 epsilon. Aí você vai pegar um valor de epsilon e um outro valor de epsilon, né? E vai utilizar a desigualdade triangular também da mesma forma. Exatamente. Você vai escolher um valor de epsilon conveniente para que resulte no epsilon de volta, né? De forma resumida é isso. E até aqui mesmo a gente pode fazer essa inversão, né, de sinal, né? Basta a gente utilizar a primeira desigualdade triangular, a gente junta, e usando essa primeira desigualdade triangular a gente retorna o sinal de mais como menos e muda o sinal da desigualdade triangular. Acabou, vai resultar na mesma coisa, tá? A gente vai ter esse uso dessa desigualdade triangular. Então, na prática, a adição e a subtração também recaem no mesmo caso, tá bom? A terceira propriedade é de uma constante, né? A segunda, né, propriedade daqui, distinta, vai ser de uma constante. Ou seja, eu até esqueci de dizer isso aqui. Enfim, vou escrever aqui. Dado uma constante, um K real, temos... Bom, se eu te dou um número K real, eu pego o limite de uma função K f de xy
quando xy tende a x0, y0, spoiler, sim, eu vou ter KL1. Ou seja, é a mesma coisa de eu colocar a constante para fora e multiplicar pelo limite dessa função f de xy. Bom, a demonstração disso aqui também é de forma bem tranquila. Para tudo epsilon maior que zero, existe esse delta maior que zero. É a mesma coisa, tá, gente? A diferença aqui é que a gente tem falado desse ponto de acumulação pertencente ao domínio da função e que estamos trabalhando com coordenadas do espaço R2, então a gente considera a norma, né? E não, a gente considera a distância como a norma e não necessariamente o módulo direto, né? Módulo, aqui está a minha função, tá? Kf de xy menos L1 é menor que epsilon. E aqui a gente vai provar isso daqui, né? É bem simples, gente. Utilizando, vendo ali o módulo, Kf de xy menos L1 menor que epsilon, isso aqui é a mesma coisa, gente, da gente fazer módulo de K, separar, aliás, KL1, né? Perdão, KL1. Seria o valor do nosso limite, menor que epsilon. KL1. Observe, gente, que eu posso colocar K em evidência dentro do módulo, tendo f de xy menos L1. E isso aqui, tudo dentro do módulo, menor que epsilon. Observe que módulo de AB é a mesma coisa de módulo de A vezes o módulo de B. Isso aqui é a propriedade modular, né? Então eu posso separar aqui o módulo de K, que está em evidência, do módulo f de xy menos L1 menor que epsilon. Então observe que eu posso dividir ambos os lados por módulo de K e decorre daqui, gente, a definição exatamente do que? Isso daqui decorre da definição que basta eu tomar epsilon como epsilon módulo de K. Tomando epsilon como módulo de K, esse módulo de K vai sair e eu vou recair na definição do limite da hipótese, que já é comprovado, que é o limite de f de xy menos L1 é menor que epsilon. Então, sim, está demonstrado aqui, tá? Basta você tomar exatamente o epsilon como epsilon módulo de K, epsilon sobre o módulo de K, né? Como epsilon sobre o módulo de K. E fica demonstrado isso daí. Ou seja, você pega a hipótese. Quem é a hipótese? Porque a hipótese é o que nós temos mesmo. A hipótese vai ser tudo isso daqui, porém a implicação é do limite, né? F de xy menos L1 é menor que epsilon. Então, ao você tomar epsilon como qualquer valor, que é um valor arbitrário, você tomar epsilon como epsilon módulo de K, ao multiplicar por módulo de K ambos os lados da desigualdade e utilizar as propriedades modulares, eu posso colocar o K de volta ali de dentro e eu demonstro exatamente a volta. Ou seja, eu faço aqui a volta da minha demonstração, tá bom? Então aqui a gente finaliza a demonstração. Então o limite de uma constante multiplicada por uma função é a constante multiplicada pelo limite daquela função, tá bom, gente? De forma bem tranquila. Aí agora a gente teria o produto, também tranquilo de demonstrar, sendo que aqui vai ser uma demonstração um pouquinho mais forçada, já que é uma demonstração que eu tô a fim de fazer de uma forma bem mais rápida, não quero demorar muito não, nessas propriedades não. Porque são as propriedades que eu já tenho demonstração aí no meu canal, provando 100% certinho para a função de uma única variável. Também é a mesma forma de aplicar para a função de duas variáveis, no sentido da demonstração, é a mesma ideia. Então agora a gente vai ter o quê? Essa quinta, né, assim para se dizer, é que eu estou escrevendo números aleatórios, né? Eu acho que dá para perceber aqui, 2, aí 1, 2, sei lá, eu tô escrevendo número aleatório, enfim. A outra propriedade que nós teremos é o que? O produto da função. Eu vou ter L1 e L2. Sim, gente, eu posso fazer o produto entre o limite das funções. Então, para demonstrar isso aqui, aí vai retornar também a definição, né? Da mesma forma. Deixa eu escrever, eu vou pegar essa sentença aqui, vou duplicar ela, que eu vou utilizar ela aqui, tá bom, pessoal? Para lá. Primeiro, a minha sentença aqui, ó, eu vou deletar essa parte. Eu vou ter isso daqui, pronto, implicar. E vai implicar no que, gente? Eu vou ter a minha hipótese, né? Qual é a minha hipótese? F de xy menos L1 é menor que epsilon, né? Essa hipótese está exatamente no que eu escrevi aqui, dado L1 os limites, né? E eu vou escrever aqui, reescrever, e eu vou pegar agora para g de xy, né? Que é a minha outra hipótese. G de xy, a gente sabe o valor desse limite, que é L2. Beleza. Dado isso, se eu quiser fazer o produto entre essas duas sentenças, eu quero fazer o produto dos limites para descobrir o que seria, né? Ou seja, eu quero chegar exatamente que aquele módulo seja o quê? Seja o produto f de g de xy
e isso seja menos L1, L2. Ou seja, eu quero chegar nisso daqui, ó. Como que eu vou chegar nisso daqui? Primeira coisa que a gente vai fazer, os módulos eles podem ser obtidos por meio de um produto, né? Beleza. Produto dos módulos. Até aí tudo bem. Para isso, eu teria que utilizar as desigualdades. Então, o que você vai fazer? Escolhe. Aqui, eu vou escolher a seguinte coisa. Você vai escolher um valor de delta 1 e delta 2. Aí você escolhe um delta mínimo, escolhido entre delta 1 e delta 2. Beleza? Escolhe esse delta e eu vou ter um epsilon específico para essa primeira sentença, que vai ser raiz de epsilon. Ou seja, você escolhe a escolha do epsilon, por exemplo, como raiz de epsilon. Por que isso? Porque quando eu fizer o produto das desigualdades, vai me retornar o valor de epsilon normal que eu quero, beleza? Então o primeiro problema é resolvido, eu já vou ter essa desigualdade menor, e eu quero agora chegar nisso daqui, aí é isso que a gente vai ter que ver. Fazendo o produto então de f de xy, fazendo o produto dos módulos, a gente vai ter o que? F vezes g, isso de xy, das variáveis xy ambas, menos f de xy L2, certo? Menos L1 g de xy, e agora mais L1 L2, isso aqui é menor que epsilon, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente separar numa desigualdade triangular. F de g de xy menos f de xy L2 menos L1 g de xy. E a gente vai separar aqui na desigualdade triangular mais L1 mais módulo L2, tá? Ou seja, o módulo de L1 L2 é o próprio L1 L2, né? L1 L2. Isso menor que... Aí pode colocar menor que epsilon não, né? Aliás, não é menor que epsilon não, só isso daqui. Aí tá fazendo uma manipulação, né? Fazendo essa manipulação, o que a gente pode fazer aqui? Observe que dentro desse módulo que eu destaquei aqui, eu posso colocar f de xy em evidência. F de xy em evidência, e eu extraio exatamente isso daqui, ó, g de xy menos L1, L2, e da mesma forma eu coloco menos L1 em evidência e eu extraio a mesma coisa, g de xy menos L2 dentro do módulo. E aí que tá, gente, mais L1, L2, ou seja, é como eu estivesse utilizando as propriedades de limite da soma, tá? Eu tô separando isso aqui, eu tô fazendo uma representação por módulo, mas isso aqui é como se estivesse obtendo o limite disso. Eu tô fazendo, então, que eu tenho um limite de f de x de xy menos o limite disso, menos isso, mais isso. E aí o que acontece? Se eu tenho um limite disso tudo, dessas funções, basta que eu prove que isso aqui seja zero e eu resulte L1, L2. Então eu vou ter que o limite da minha condição inicial, que é exatamente o produto entre eles, é exatamente o produto dos seus limites. Então, para fazer isso, o que acontece? O que a gente sabe? Que o limite de g de xy menos o seu próprio limite é zero. Então, tudo isso aqui me retorna um valor de zero, sobrando L1, L2. Então, fica demonstrado assim, tá? Aí você fala, poxa, eu achei muito forçada essa demonstração. Realmente, é uma demonstração meio forçada. Outra forma de demonstrar isso, você tem que demonstrar um teorema adicional, né? Você tem que mostrar um teorema adicional. Um teorema adicional não, é um teorema adicional, mas que é decorrente também da definição, muito simples de fazer. E nisso você atrela e realiza o produto dos limites, tá? Bem fácil. É assim que você prova. Bom, a sexta vai ficar de exercício para vocês, a demonstração, em que a gente vai ter o limite do quociente entre eles, né? De xy aqui, quando xy tende a x0, y0 é igual a L1 dividido por L2, desde que L2 seja diferente de zero. Então, aqui como você tá dando para ver, você tem a demonstração dos limites de funções de duas variáveis idêntico ao limite de funções de uma única variável, né? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Derivadas parciais, agora sim, iremos para o próximo conteúdo.